Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, aula de número 23. Bom, na aula de hoje a gente vai deduzir as derivadas das funções trigonométricas, começando com a função f de x igual a seno de x. Então, qual é a derivada da função seno de x? Para calcular, claro, vamos usar a definição. Então, a definição clássica de derivada, a f' de x, então, é o limite do f de x mais h menos f de x sobre h. Então, agora o próximo passo é substituir f de x pela expressão dada, né? Como f de x é o seno de x, então isso fica seno de x mais h menos seno de x sobre h, com h tendendo a zero. O próximo passo é você desenvolver o seno da soma de dois termos, né? Seno da soma de dois arcos. Usa aquela fórmula seno de A mais B, que é o seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Então, no caso aqui, vai ficar seno de x cosseno H, mais seno de H cosseno de x. Menos seno de x, que é da expressão, tudo isso sobre h. Então, eu quero calcular esse limite com h tendendo a zero. O próximo passo, eu vou agrupar seno de x cosseno h com menos seno de x. Botando, no caso, seno de x em evidência. Fica cosseno h menos 1, mais seno de h cosseno de x sobre h. Próximo passo, aplico as leis do limite. Né? Limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, etc. Então, eu posso escrever o limite dessa expressão na forma limite do seno de x com h tendendo a zero, vezes limite do cosseno de h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero, mais limite do seno de h sobre h, com h tendendo a zero, vezes limite do cosseno de x, com h tendendo a zero. Tá? Preste atenção aí na separação dos denominadores, né? Eu separei o h para cada parcela do numerador e coloquei o h exatamente debaixo de cosseno de h menos 1 e debaixo do seno de h, porque eu caí aqui, ó, esses dois limites são limites fundamentais. E a gente já sabe qual é o valor deles. Veja, o limite do seno de x com h tendendo a zero é seno de x, né? Já que a expressão não depende de h. Esse limite fundamental vale zero, né? A gente já viu que esse limite aqui vale zero. E esse limite fundamental a gente sabe que ele vale 1. Então, vai ficar mais 1 vezes, e o limite do cosseno de x com h tendendo a zero é cosseno de x. Bom, isso aqui vai dar zero. Então, o resultado deu simplesmente cosseno de x. Conclusão, derivada em relação a x do seno de x é cosseno de x. Tá? Então, derivada do seno é o cosseno, certo? Então, já temos condições de resolver um exemplo. Suponha que eu queira derivar a função y igual a x ao quadrado menos seno de x. Então, como que vai ficar de y? Y'. Bom, aí uso o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Então, isso vai ficar derivada de x ao quadrado menos a derivada do seno de x. Bom, a derivada de x ao quadrado, a gente sabe, é 2x, e a derivada do seno, acabamos de ver, é cosseno de x. Então, resultado, 2x menos cosseno de x. Vamos agora derivar esse próximo exemplo aí. Então, a y' vai ficar
Aqui eu tenho que aplicar a regra do produto, certo? Então fica derivada de e elevado a x, vou usar a notação linha, tá? Vezes derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro termo pela derivada do segundo. Bom, a derivada de e elevado a x, a gente já viu, é a própria e elevado a x. Vezes seno de x, mais e elevado a x, vezes a derivada do seno de x, que a gente acabou de ver, é cosseno de x. Aí você pode colocar o e elevado a x em evidência. Então fica e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x. Então está aí o resultado da derivada de e elevado a x, seno de x. Mais um exemplo. Aqui nós vamos ter que aplicar a regra do quociente, certo? Que diz derivada do primeiro termo multiplicado pelo segundo, menos o primeiro termo multiplicado pela derivada do segundo termo, sobre o segundo ao quadrado. A notação linha nessas horas ela não é muito indicada porque fica uma coisa estranha, tá? Mas eu estou usando a notação linha que é para agilizar, andar mais rápido aqui na hora de escrever na lousa, na minha tela aqui do meu iPad. Então, a derivada do seno, a gente acabou de ver, é cosseno de x. Então, fica cosseno de x vezes x, menos seno de x vezes a derivada de x, a gente sabe, é 1, sobre x ao quadrado. Então, ajeitando a expressão, a gente sempre escreve o polinômio primeiro, para depois indicar a função trigonométrica. Então, fica x cosseno de x, menos seno de x sobre x ao quadrado. Que é a forma mais simples para você representar a derivada dessa expressão. Bom, agora queremos calcular a derivada da função cosseno de x. Então, novamente, usando a definição da derivada, então fica limite do f de x mais h, no caso aqui, fica cosseno de x mais h, menos o f de x, no caso é o cosseno de x, sobre h, com h tendendo a zero. No próximo passo, agora você vai usar o desenvolvimento do cosseno da soma de dois arcos. Cosseno de a mais b é cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. Então, no meu caso, fica cosseno de x vezes cosseno de h, menos seno de x vezes seno de h. E menos cosseno de x, que é da expressão. Tudo isso sobre h. Próximo passo é agrupar o primeiro termo com o terceiro. E nesse agrupamento, coloco o cosseno de x em evidência. Então, vai ficar entre parênteses cosseno de h menos 1, menos o seno de x, vezes o seno de h. E na hora de dividir por h, eu já vou separar o denominador para cada uma das parcelas do numerador. E vou colocar o h aqui debaixo do cosseno de h menos 1, e aqui, para essa parcela, eu coloco debaixo do seno de h. Então, fica assim, tá? Já ajeitando. Agora, usa o fato, usa as leis do limite. Limite da soma é a soma dos limites, etc., desde que cada um dos limites existam. O limite do cosseno de x com h tendendo a zero é o próprio cosseno de x, já que ele não depende de h, vezes, aí vem limite do cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero, menos, aí vem o limite do seno de x com h tendendo a zero, também é seno de x, já que essa expressão não depende de h, vezes o limite do seno de h sobre h, com h tendendo a zero. Caímos novamente numa expressão envolvendo os limites fundamentais. Esse limite aqui a gente sabe que ele é zero, esse aqui a gente sabe que ele é 1. Então, o resultado disso fica 0 vezes cosseno de x, menos 1 vezes seno de x. O resultado disso dá menos seno de x. Portanto,
A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, temos aí mais uma fórmula. Então, pronto. Agora, toda vez que precisar calcular a derivada do cosseno, basta aplicar a regra. Derive a função y igual a 5e elevado a x mais cosseno de x. Então, aplica as regras da derivação. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso vai ficar derivada em relação a x de 5e elevado a x mais derivada em relação a x do cosseno de x, né? Já que a derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui, você aplica outra regra que permite colocar a constante para fora, e a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. E a derivada do cosseno, que a gente acabou de ver, é menos o seno de x. Então, o resultado disso é 5e elevado a x menos seno de x. Tá? Então, é bem tranquilo. Vamos agora calcular a derivada da função dada por seno de x vezes cosseno de x. Então, agora nós vamos aplicar a regra do produto. O produto é seno vezes cosseno. Então, de acordo com a regra, é a derivada do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o primeiro termo multiplicado pela derivada do segundo termo. E agora uso o que a gente já viu, né? A derivada do seno, a gente já viu, é o cosseno. Então fica cosseno de x vezes cosseno de x, mais seno de x, e a derivada do cosseno, a gente acabou de ver, é menos o seno de x. Então o resultado disso dá o quê? Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Você pode colocar essa expressão na sua forma mais simples ainda, se você usa a identidade trigonométrica que diz que essa expressão aqui é igual a cosseno de 2x. Tá? Então, você pode escrever na forma mais simples possível, y' é igual ao cosseno de 2x. O próximo exemplo, calcule a derivada do cosseno de x sobre 1 menos seno de x. Aqui, vamos usar a regra do quociente. Então, fica a derivada do primeiro termo, derivada do cosseno, multiplicado pelo segundo termo, que é 1 menos o seno de x, menos o primeiro termo, multiplicado pela derivada do segundo termo, portanto, a derivada de 1 menos seno de x, sobre o segundo termo ao quadrado. Então, 1 menos seno de x ao quadrado. Agora, aplica as regras conhecidas. Derivada do cosseno é menos o seno, então fica menos seno de x, multiplica 1 menos seno de x, menos cosseno de x, que multiplica a derivada de 1 menos o seno, vai ser a derivada de 1, que é 0, menos a derivada do seno, que é cosseno. Veja que a derivada do seno é cosseno. Como tem esse menos na expressão, então o menos fica mantido. Sobre 1 menos o seno de x ao quadrado. O próximo passo é você simplificar a sua expressão. Menos seno de x vezes 1 é menos seno de x. Depois, menos seno de x vezes menos seno de x dá mais seno ao quadrado de x. E do lado de cá, 0 menos cosseno é menos cosseno, vezes menos cosseno dá mais cosseno ao quadrado de x, sobre 1 menos seno de x ao quadrado. Veja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a identidade trigonométrica fundamental. E a gente sabe que isso vale 1, tá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1 para todo x. Então, o resultado disso é o quê? É menos seno de x mais 1 sobre 1 menos seno de x ao quadrado. Ora, olha que o numerador se escreve também como 1 menos seno de x. Então, é importante que você enxergue o
o denominador como sendo o quadrado do numerador. Que aí você pode simplificar 1 menos seno de x com esse 2 do quadrado. Então, o que sobra? O resultado dá 1 sobre 1 menos seno de x. Tá? Então, esse é o resultado da derivada da função do exercício. Y' é igual a 1 sobre 1 menos seno de x. Bom, agora vamos ver as derivadas das outras funções trigonométricas. Como a tangente de x é igual ao seno sobre o cosseno, então, para você calcular a derivada da tangente, você tem que calcular a derivada do quociente, aplicando a regra do quociente e o fato de que a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. E usando identidades trigonométricas fundamentais, você conclui que a derivada da tangente vai ficar igual a secante ao quadrado de x. Secante, mesma coisa. O que é secante? Não é 1 sobre cosseno? Então, você usa a regra do quociente para derivar a fração 1 sobre cosseno de x e usa o fato da derivada do cosseno ser menos seno, depois reduz os termos, simplifica, você conclui que a derivada da secante vai ser igual a secante de x vezes a tangente de x. De maneira análoga, você consegue mostrar que a derivada da cotangente vai ser menos a cossecante ao quadrado de x. E a derivada da cossecante vai ser menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. É interessante você observar a analogia entre os seus pares. Por exemplo, quem seria o par da função tangente? É a função cotangente. E olha a semelhança das regras, né? A derivada da tangente é a secante ao quadrado. E da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Quem seria o par da secante de x? Né? Seria o cossecante de x. E olha a semelhança das regras das derivadas dessas funções. Né? Derivada da secante é secante vezes tangente. E a da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, existe aí uma semelhança bem típica que ajuda, inclusive, a memorizar estas fórmulas. Vamos provar a primeira, né, que a derivada da tangente é secante ao quadrado, e as demais eu deixo como exercício para vocês fazerem. É importante que vocês façam, inclusive, para treinar as regras de derivação. Tá? Então, veja, a derivada da tangente, você vai usar a definição, né, de que a tangente é o seno sobre cosseno. Então, você tem que usar a regra do quociente aqui, né, para derivar o seno de x sobre cosseno de x. Usando a regra, veja, isso é o quê? Derivada do primeiro termo, multiplicado pelo segundo, menos o primeiro multiplicado pela derivada do segundo termo sobre o segundo termo ao quadrado. Continua. Bom, derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x. A derivada do cosseno é menos seno de x. Sobre cosseno de x ao quadrado é o mesmo que cosseno ao quadrado de x. Bom, cosseno de x vezes cosseno de x, a gente sabe, cosseno ao quadrado, menos seno vezes menos seno dá mais seno ao quadrado de x, então ficou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. De novo, regra, identidade trigonométrica fundamental, isso é igual a 1, então fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso é o mesmo que 1 sobre cosseno de x ao quadrado. E 1 sobre cosseno de x, a gente sabe, é secante de x ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então está provado, né? Está provado que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x.
Vamos agora, usando essas novas 4 regras, as outras, como eu disse, eu deixo como exercício para vocês verificarem. Então, usando essas regras, vamos resolver exemplos. O primeiro exemplo, enquanto a derivada segunda da função y igual a secante de x. Bom, se o y é secante de x, quem é y'? Y' é derivada em relação a x da secante de x. E, de acordo com a regra que a gente acabou de estabelecer, isso é secante de x vezes tangente de x. Tá? Então, agora, para calcular y duas linhas, deriva novamente. Então, você deriva a função resultante, que é secante vezes tangente. E aqui você vai aplicar a regra do produto, certo? Então, fica a derivada da secante multiplicado pela tangente mais a secante multiplicado pela derivada da tangente. Bom, a derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Vezes tangente de x mais secante de x. E a derivada da tangente, que a gente viu, é secante ao quadrado de x. Vai ficar secante de x, tangente vezes tangente é tangente ao quadrado. E secante vezes secante ao quadrado é o quê? Secante ao cubo de x. Você pode também colocar a secante em evidência. Então, vai ficar tangente ao quadrado de x mais secante ao quadrado de x entre parênteses. Ok, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Calcule o limite dessa expressão aqui. Tá? Esse exemplo aqui é para a gente observar o seguinte. A gente já viu que diferenciabilidade implica em continuidade. E como essas funções, secante, cosseno, tangente, cossecante, etc., elas são todas diferenciáveis em seus domínios, então isso significa que elas são contínuas em seus domínios. Então você pode calcular o limite delas através de substituição direta. Como aqui vocês estão vendo, é uma combinação algébrica e composição de funções trigonométricas. E como elas são contínuas, certo? Então, você pode calcular esse limite através de substituição direta. Então, vai ficar a raiz de 2 mais secante de 0 sobre o cosseno de π menos tangente de 0. Bom, a secante de 0, secante é o inverso do cosseno. Cosseno de 0 é 1, então a secante de 0 também será 1. A tangente de 0 é 0, então fica π menos 0, que é π. Cosseno de π é menos 1. Então, o resultado disso dá menos a raiz de 3. Ok? Então, a aula de hoje foi bem tranquilinha, bem imediata, bem simples. Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.